Jesus, vou esperar em Ti, Senhor, depositar a minha vida em Tuas mãos, pois o melhor Tu tens pra mim. Eu só preciso acreditar e esperar. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. É uma alegria ver vocês já nessa quinta-feira, iniciando o nosso acampamento de cura e libertação. E nesse tema que nós iremos abordar, nós vamos ver a assistência dos anjos na nossa vida. Quantas vezes, em momentos difíceis da nossa vida, nós sentimos uma ajuda divina, um problema que antes não tinha solução, que de repente abre uma porta, um acidente onde parecia que era inevitável, de repente uma mão divina nos tira daquele problema, daquele acidente, uma doença onde parece que tudo está perdido e de repente Deus nos mostra um bom tratamento, um bom remédio, ou uma intervenção divina. Quantos de nós não experimentamos em nossa vida, em certos momentos, que você vê que não foi a sua força humana que agiu, não foi sua sabedoria, mas tem certos momentos da nossa vida que a gente chega à conclusão que foi Deus. E Deus age através dos seus anjos. O mundo espiritual é uma realidade. Tem muita gente que fala assim: eu só acredito no que eu vejo. Então você não acredita na força da gravidade. A força da gravidade você não vê. No entanto, ela que nos mantém presos ao chão. Assim como o ar que nós respiramos, nem tudo que existe pode ser visto ou provado, mas existe. E uma das maiores realidades é o mundo espiritual. Como fala São Paulo, uma nuvem de testemunhas de santos que nos cercam. Nós vamos ver então, nesta tarde, que os que estão conosco são muito maiores, ou em número maior, do que aqueles que estão no reino das trevas. Também tem momentos na nossa vida em que muitas sombras se abatem sobre nossa casa, doenças, dificuldades. Outra realidade que nós não podemos negar: a existência do mal, das trevas, a existência da maldade. E por trás dessa maldade, nós vamos ver então, há também um mundo tenebroso. O próprio São João, na primeira carta de São João, no capítulo 3, versículo 8, São João fala assim: por isso o Filho do Homem, o Filho de Deus, veio ao mundo, para destruir as obras do demônio. Para isso, Ele veio para destruir as obras do demônio na nossa família, na nossa vida, vencendo de uma vez por todos aquele que foi o autor do pecado original, representado em Adão e Eva. Jesus já venceu. E quando nós tomamos consciência do mundo espiritual, nós começamos já a vencer a batalha.
Ignorar o adversário é derrota. Nós temos que saber como age o adversário, como age o mundo das trevas, para enfrentarmos com as armas da luz. Convido então, queridos irmãos e irmãs, a você tomar a sua Bíblia num livro do Antigo Testamento. É no segundo livro dos Reis. Na Bíblia é chamado de livros históricos, porque resume a história de Israel, com a intervenção dos profetas, que são porta-vozes de Deus, que vêm nortear, direcionar a vida do povo de Deus. E o segundo livro dos Reis, no capítulo 6º, vai nos mostrar o reino do norte chamado Israel. Um reino que é muito atacado por guerrilheiros chamados arameus. Os arameus seria onde está a atual Síria. Os arameus, claro, a língua nativa, o aramaico. Os arameus eram antigas tribos, chefiados por pequenos reis, e que atacavam e viviam de ataques e de pilhagem, e Israel sofria demais com esse povo, com esses guerrilheiros. A vida desses guerrilheiros era viver da guerra, viver de pilhar, de assaltar, de matar, de destruir os outros povos. E a capital do reino do norte, que é Samaria, ela vai ser atacada, e ela vai ser inclusive depois cercada por esses arameus. Mas nós vamos ver a intervenção divina. Peguemos então, irmãos e irmãs, no segundo livro dos Reis, no capítulo 6º, versículos 8 e seguintes. Segundo livro dos Reis, no capítulo 6, versículo 8. O rei de Arã estava em guerra contra Israel, e cada vez que ele deliberava com seus oficiais a colocação de uma emboscada, o homem de Deus mandava avisar ao rei de Israel: cuidado, não passes por aquele lugar, pois os arameus estão ali emboscados. O rei de Israel enviava então gente ao lugar acerca do qual o homem de Deus avisara, e ficara espreitando. Isso aconteceu nem uma, nem duas, nem várias vezes. O rei de Arã ficou perplexo com isso. Convocou seus oficiais e disse: não me poderíeis indicar quem me trai junto do rei de Israel? Disse um dos oficiais: não é isto, meu senhor rei. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, que é capaz de transmitir ao rei de Israel tudo o que for falado em quarto fechado. Disse-lhes: ide ver onde está, para que eu mande capturá-lo. Comunicaram-lhe: está em Dotaim. Mandou para lá cavalos e carros, e a parte mais forte do seu exército. Chegaram à noite e cercaram a cidade. Versículo 13. Versículo 15. Levantando-se ao amanhecer, o criado do homem de Deus, que esse aqui é Eliseu, saiu e viu o exército cercando a cidade, e os cavalos e os carros, e comunicou-lhe: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não tenhais medo.
os que estão conosco são em maior número do que os que estão com eles. Eliseu orou: Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do criado, de modo que ele viu a montanha cheia de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Vira para o seu irmão aí, para a sua irmã do lado, nesse versículo 16, fale essa frase para o seu irmão aí: não tenhas medo, os que estão conosco são em maior número do que os que estão com eles. Queridos irmãos e irmãs, os que estão conosco são em maior número. Não tenha medo. Não precisa ficar com medo do reino das trevas. Neste momento, os que estão cercando você, que está escutando aqui, são em maior número do que os dos filhos das trevas. Lá na sua casa, os anjos do Senhor estão cercando os seus. Não tenha medo. Os que estão conosco são em maior número do que os que estão com ele. Versículo 18. Os inimigos desceram contra Eliseu, que orava ao Senhor. Isso que faz a diferença, a oração. A oração move o mundo espiritual. A oração faz com que os anjos venham em nosso socorro. Versículo 18. Os inimigos desceram contra Eliseu, que orava ao Senhor: fere esta gente de cegueira. Interessante. Olha a oração de Eliseu. Primeiro, Eliseu orou e pediu: abre os olhos do criado. Agora, ele ora ao contrário: fecha os olhos dessa gente, faz ela ficar cega. O Senhor os feriu e eles não enxergavam mais, conforme a palavra de Eliseu. Disse-lhes Eliseu: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me, e eu vos mostrarei o homem que procurais. Conduziu-os a Samaria. Sabe o que é Samaria? Samaria é a capital de Israel daquela época, do reino do norte. É onde morava o rei de Israel, as tropas de Israel ficavam tudo em Samaria. O que vai fazer aqui Eliseu? Eles ficam tão cegos que entram em Samaria. Versículo 20. Entrando em Samaria, Eliseu disse: Senhor, abre-lhes os olhos para que vejam. Agora vai abrir os olhos. Deixa eles verem que fria que eles entraram. Eles que vieram guerrear contra o povo de Deus. O Senhor abriu-lhes os olhos e viram-se no meio de Samaria. Ao vê-los, o rei de Israel disse a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Olha como o rei trata com respeito o profeta. Devo matá-los, meu pai? Ele respondeu: não. Acaso costumas matar os que capturaste com tua espada e com teu arco? Serve-lhes pão e água, para que comam e bebam, e depois voltem ao seu senhor. Versículo 23. Ofereceu-lhes um grande banquete. Comeram, beberam, e depois despediu-os. Parece loucura? Pessoa vem para matar você. Como é que esse homem agiu? Olha aqui. Despediu-os e foram para o seu senhor. E as tropas de Arã não vieram mais à terra de Israel.
não tiveram mais coragem de atacar. Como que Eliseu agiu? Agiu com força? Com brutalidade? Agiu para matar? Ao contrário. A força que Eliseu usou foi a força do amor, a força da não violência. Aqui eles estavam no meio das muralhas de Israel, ali de Samaria, e o rei perguntou: vou matar meu inimigo. Aí a gente lembra daquela palavra lá da primeira carta de São João: se teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Procedendo assim, amontoarás brasas incandescentes na sua cabeça. Toda vez que você age com amor, com quem agiu com você de uma forma ruim, ele fica de consciência pesada, fica queimando a consciência. Puxa vida, esse cara foi tão bom para mim, eu fui ruim com ele, eu sou um verme. Toda vez que a gente age com amor, a gente age com as armas da luz. Toda vez. Essa é a nossa maior arma. Vencer o reino das trevas com a arma mais forte do que a morte, que é o amor. Como que o maior império de todos os tempos foi derrotado? O Império Romano. O Império Romano foi um império que durou mais séculos e mais terras conquistou em toda a história da humanidade. Nunca existiu um império e ele não foi vencido por ninguém. Sabe quem venceu o Império Romano? Jesus Cristo. Mas como? Os cristãos que iam para as arenas, para o Coliseu, morriam sendo comidos pelos leões, sorrindo, abençoando seus algozes, como São Lourenço. São Lourenço é chamado santo da alegria. E o imperador na época, o prefeito da cidade, porque ele dizia ao prefeito que ele estava errado com a sua corrupção, com os seus pecados, e ele era, São Lourenço, um homem da alegria. O que fez então aquele prefeito daquela cidade lá? Mandou queimar vivo São Lourenço numa chapa ardente com ferro, com fogo por baixo. Colocou ele para assar em cima de uma chapa. E o rei disse assim, o prefeito, que era como um rei mesmo, um pequeno rei. Disse a São Lourenço: e agora? O que você me fala que você está sendo assado? São Lourenço disse: olha, esse lado de cá já está bem passado, você pode pôr para o outro lado agora. Até na morte ele sorria. Mas por que São Lourenço não perdeu a alegria nem na hora da morte? Ele tinha certeza do céu. Ele tinha certeza do endereço para onde ele iria, que ele não era das trevas. E quem é do céu não deixa de amar, não deixa de ser feliz, mesmo na perseguição, mesmo no sofrimento, mesmo na dificuldade financeira. Não deixa. A força que venceu o Império Romano foi o amor. E foi assim que Arã não mais atacou Israel, porque Eliseu tratou aqueles homens que viriam para capturá-lo, para assassiná-lo, tratou-os de modo diferente, deu um banquete. Eles foram embora envergonhados. É assim que nós envergonhamos o reino das trevas, com amor. O amor é a força mais poderosa que existe no universo. Você não consegue obrigar uma pessoa, por mais que você pague, olha, eu te dou um dinheiro para você ir daqui até Brasília, a pé. A pessoa vai de má vontade, às vezes vai por dinheiro. Ah, mas por amor, meu amigo, quantas vezes eu andava a pé, a casa da Neuzinha lá longe, muitas vezes eu fui a pé,
ia feliz da vida. Quando eu vi, eu já estava lá para namorar a Neuzinha. O amor dá força para a gente. O amor vence barreiras. E quando a gente age com amor, nós agimos como Deus age. Deus é amor. E quando agimos com amor, agimos do jeito de Deus. Na Segunda Guerra Mundial, aconteceu um episódio muito interessante. Um soldado britânico andava pelas ruas de Londres, destruída pelas bombas nazistas, que deixaram muitos órfãos de guerra, deixaram muita gente ferida, e muitas crianças sem pai, sem mãe, sem comida, perambulavam pelas ruas de Londres. E aquele soldado das Forças Armadas tinha acabado de receber seu soldo, seu dinheiro. E ele foi passando em frente a uma padaria, já estava escurecendo. Lá dentro da padaria, uma vitrine toda bem iluminada. Muitos guloseimas, bolos, biscoitos, pães recheados. E do lado de fora tinha uma criancinha maltrapilha, roupa rasgada, um órfão de guerra. E ele ficava com seu narizinho encostado na vidraça, vendo o padeiro, que amassava laboriosamente a massa lá dentro. E toda vez que o padeiro pegava aquela pá, ia lá no forno, colocava por baixo daquelas formas, e ele vinha trazendo aquelas formas, ele passava em frente da vidraça, a criança do outro lado. Mas como já estava escuro, para quem está de dentro, faz um efeito espelho. Se você tem um local mais iluminado do que o de lá, o vidro faz um efeito espelho. Ele não via a criança do outro lado, só o soldado que estava lá parado, observando a cena. E toda vez que o padeiro passava com aquelas massas de guloseima na frente da criança, a criança dava suspiros de desejo de colocar alguma coisa no seu estômago vazio há muito tempo. Ele dava aquele suspiro, o narizinho emborrachado assim, até fazendo ficar com aquele embaçamento na vidraça. Isso se repetia. Toda vez que ele passava com uma forma, a criança... O soldado ficou com dó, ficou com compaixão. Viu que ele podia pegar um pedacinho ali do soldo dele, entrou lá na padaria, mandou que o padeiro enchesse 2 grandes sacos, bem cheio mesmo, com aquelas guloseimas. E o soldado foi e entregou aqueles 2 embrulhos, aqueles 2 pacotes, as 2 sacolinhas, com aqueles pães, aqueles bolos que a criança tanto desejava. E o soldado foi se afastando. De repente o soldado sente seu blusão ser puxado para trás. Quem que era? A criança. A criança tinha dado uma olhada dentro da sacola, era tudo que ela queria. E ela segurou o soldado lá na frente, correu atrás do soldado, segurou ele, puxou ele pela blusa, puxou. E o soldado falou: o que foi, menino? O que foi? O menino olhando para ele, rindo, com os 2 embrulhos na mão, os 2 sacolas, perguntou assim para o homem, para o soldado: moço, o senhor é Deus? Quando nós amamos, nós somos a figura de Deus nesse mundo sombrio, frio. Quando agimos com caridade e com amor, nós derrotamos o mundo das trevas. E quem te dá forças para você agir para o bem são os anjos de Deus. E nós vimos que os anjos que cercavam Eliseu eram em maior número. Agora mesmo, tem anjo cercando você?
Segundo a tradição da igreja, no dia do nosso batismo, isso é da tradição, isso é dogma de fé. Segundo a tradição da igreja, quando nós nascemos, nos é dado um anjo da guarda, um anjo poderosíssimo, belíssimo, que vai nos acompanhar do início ao fim da nossa vida e vai nos introduzir e nos entregar nas mãos de São Miguel, para nós sermos introduzidos no reino celestial. Ele, esse anjo, que vai apresentar as nossas orações a Deus. É Ele. O catecismo da Igreja Católica, dá licença de eu pegar o 328, aqui do catecismo. O catecismo resume a doutrina da igreja. Por isso é sempre bom citar o documento da igreja. Por quê? Porque o pregador, ele tem que pregar não o que ele acha, mas o que a igreja ensina. Nós temos que pregar a doutrina da igreja, não é minha doutrina, não é o que eu acredito. Nós somos igreja católica, de 2000 anos, de vários doutores da igreja, que nos ensinaram como viver aquela fé dos apóstolos de há 2000 anos atrás. Se nós deixarmos de escutar a igreja, nós vamos perder essa linha do tempo. E começa a vir interpretações periféricas da palavra de Deus que não condizem com a verdade. Não tem como você deixar de ler a palavra de Deus sem ser com os olhos da igreja. Aqueles que primeiro escreveram, antes de escrever, viveram. A igreja tem a comunhão dos santos, e não só a comunhão dos santos, mas ela tem também o princípio da verdade, que é a tradição apostólica. E a igreja, ela pode se pronunciar em dogmas de fé. Ou seja, se alguém diz que anjo não existe, não é o que a igreja pensa. Pode ser o seu pensamento. Ah, isso é fantasia. Agora, muitas pessoas fazem uma fantasia de um anjo fraquinho, gordinho, xoxinho, pequenininho. Já viram? Você olha assim para o anjo, você olha aqueles anjos com aquela cara lerda, né? Uns com as carinhas meio sem vergonha. Não é a figura de anjo, não. O anjo não tem uma corporeidade. Anjo é um puro espírito criado por Deus, poderosíssimo. Ele sim, algumas vezes na Bíblia, na história da igreja, na história do povo de Deus, algumas vezes esse anjo assumiu forma humana. E a igreja coloca ele como asas, para mostrar que ele se desloca para onde quer. Mas é uma figura simbólica, para mostrar seres que estão diante de Deus, e que Deus colocou a serviço da humanidade. Cada homem tem um anjo para auxiliá-lo. E os anjos estão na Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. A intervenção dos anjos é permeada na Bíblia. Para vocês terem ideia, sabe quantas citações de anjos e intervenções de anjos está na Sagrada Escritura? Mais de 300 citações. Ignorar os anjos é ignorar a Escritura. Então olha o que diz o 328. A existência de seres espirituais, não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Então anjo é dogma de fé. Eu me lembro quando, alguns anos atrás, que eu estudava teologia na Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Eu lembro que alguns teólogos falavam assim: ah, anjo não existe não. Anjo é uma mistura com a mitologia grega, que acredita em semideuses, deuses do Olimpo.
Eu disse para aquele professor: professor, a doutrina da igreja fala o contrário. Então, se os anjos são fantasia, mitologia grega, quem que anunciou a Maria que ela seria mãe? Não foi um anjo, não? Quem que estava lá na cruz, quando Jesus, quem estava lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus suava sangue, quando São Lucas fala que um anjo o confortava? É simbólico. Será que eu posso tirar essas palavras da Bíblia? Tirar o arcanjo Miguel, Gabriel, Rafael, que são os nomes dos 3 principais anjos citados na Bíblia? Se alguém me disser que anjo é fantasia, então não conhece de escritura, não sabe. E eu falei isso para ele: me desculpa, professor, o senhor sabe muito de teologia, mas eu fico com a doutrina da igreja. Eu fico com a igreja. E se a igreja fala que os anjos são dogma de fé, eu não vou discutir com a igreja. A igreja tem 2000 anos, eu tenho só 55 anos de idade. Eu não vou discutir com a igreja, eu fico com ela. E eu comecei a estudar mais sobre os anjos e suas intervenções na história. Foi um anjo que apareceu a Abraão e segurou a mão dele para que ele não matasse seu filho único, Isaque, que Deus pediu que lhe oferecesse. Foi um anjo que segurou na mão de Lote para tirá-lo do meio de Sodoma, quando aquela cidade estava prestes a ruir por causa do pecado. Foi um anjo que apareceu a Jacó, quando Jacó, ele fugia do seu irmão mais velho. Jacó trapaceou com o seu irmão Esaú. A bênção paterna favorecia o irmão mais velho. O irmão mais velho era aquele que recebia a maior bênção do pai e os principais bens do pai, para cuidar das coisas do pai, para não acabar com a riqueza, para cuidar da família. O irmão mais velho cuidava dos outros. Então a bênção paterna, ela descia principalmente sobre o irmão mais velho. Jacó queria aquela bênção. Quem não quer uma bênção dessa? E Jacó trapaceou, se fez passar pelo seu irmão, e ele recebeu a bênção. Isaac abençoou ele. Só que depois ele teve que sofrer demais. Meu Deus, porque todo trapaceador encontra alguém que trapaceia mais craque do que ele. Ele tem que fugir, e foi para a casa de uns parentes do pai dele, Labão. Olha o nome do cara, Labão. Esse era o Labão, era um espertalhão, um grande espertalhão. Quando Jacó, e sabe o que quer dizer o nome Jacó? Trapaceador. Ou o nome Jacó, trapaceador, suplantador. Essa é a etimologia do nome Jacó. Suplantador, aquele que supera o outro com artifícios. Quando ele chegou lá na casa de Labão, vinha uma pastora linda, lindíssima, quase tão bonita quanto a Neuzinha. E ele ficou apaixonado. Ela chamava Raquel. Ele foi lá no Labão. Labão, da sua filha eu quero a mão. E Labão não pôde dizer não. Está tudo rimando, está vendo? Mas só que Labão era esperto. Ele tinha uma filha mais velha, era a Lia, que não era lá essas coisas de bonita nada. Ela era boa mulher, era boa dona de casa. E ele pensou assim: se eu der Raquel como esposa para Jacó, Lia vai ficar para titia. Também rimou, né? Então o que ele fez? Naquela época as pessoas casavam com aqueles véus pesados, parecido com burca, de noite, com luz de tocha. Casamento foi à noite. Jacó achava que estava casando,
ia viver 7 anos de escravo por causa de Raquel. Ele achou que estava casando com Raquel. E naquela hora, Labão, que era um espertalhão, fez entrar na tenda de Jacó Lia, que não era muito bonita não. Quando Jacó acordou de manhã, como eu lembro agora a palavra até do Padre Léo, Jacó acabou acordando com um tribufu de Lia ao lado dele. O que você me fez, Labão? Você me tapeou. Você me tapeou. Então é o seguinte, você quer Raquel como esposa? Fica mais 7 anos com escravo e eu te dou 2. Você vai casar com as 2. Isso é que é paixão. Isso é que é amor. E a força do amor fez com que Jacó, por 14 anos, ele trabalhou para ter Raquel como esposa. Isso é que é amor. 14 anos como escravo para casar, para ter aquela mulher como esposa. Pela Neuzinha, eu ficava escravo 28 anos também, até o dobro, para ter ela como esposa. Graças a Deus que não precisei disso. Mas eu a tenho como minha companheira de pregação em todos os momentos da nossa vida. E Jacó, depois dos 14 anos de escravo, as coisas começaram a melhorar para ele. Ele começou a ganhar dinheiro, começou a juntar boi, ovelha, começou a ter as coisinhas dele. E Labão foi começando a olhar atravessado. E esse cara está ficando muito rico. Então o que fez Jacó? Tem que ir embora, senão as coisas vão ficar pretas para minha família. Ele pegou a famíliazinha dele e foi embora, para voltar lá para a casa do seu pai Isaac, para ficar com Jacó, com seu irmão Esaú, fazer as pazes com Esaú, não deixar esse negócio de mal entendido, porque Esaú tinha vontade de matar Jacó, quando ele ficou sabendo que perdeu a bênção. Então Jacó tinha 2 coisas. Primeiro, tinha que fugir do Labão, que era um ladrão, e ele tinha que se ver em paz com seu irmão Esaú. Como é que ele podia fazer isso? Tinha que ter uma bênção especial. A missão dele era muito importante. Primeiro, ele tinha que fugir da casa do sogro, e o sogro não matar ele, e deixar ele embora com as coisinhas dele, com os carneirinhos dele, com as coisas dele. Segundo, ele tinha que reconciliar com o irmão não podia matar ele. O irmão tinha muitos guerreiros junto dele. O irmão dele era um homem de guerra, um homem do campo, acostumado com a flecha, com a espada. Então Jacó tinha uma missão dupla. Primeiro, ir embora, e tinha que ir com a bênção do sogro. E ele tinha que chegar na casa lá do irmão dele, e o irmão dele deixar ele ficar por lá, com as coisinhas dele. O que vai fazer Jacó? Aquela noite, Jacó entra em oração, e aparece um anjo, e Jacó começa a lutar com o anjo. Você não vai embora enquanto você não abençoar. É uma luta misteriosa, é a luta da oração. Às vezes você tem que lutar para não dormir, você não quer rezar. É a luta da oração. Quando nós lutamos na oração, a gente não quer rezar, às vezes tem outra coisa melhor para fazer, mas quando a gente põe o joelho no chão em luta, o anjo nos abençoa. Os anjos trazem as bênçãos do céu, porque a oração abre as portas para as bênçãos de Deus virem sobre nós. Isso acontece com a oração. E Jacó ficou lutando com o anjo, agarrou no pé do anjo, pegou no pé dele: você não vai embora, eu vou rezar. Ele rezou até fim da noite. Quando estava chegando de madrugada, já amanhecendo, o anjo até feriu ele no nervo ciático. Por isso que Jacó mancava. Naquele momento, o anjo muda o nome de Jacó. Agora, você não vai chamar mais Jacó não. Seu nome é outro. Eu vou chamar você de Israel. Sabe o que significa o nome Israel? Aquele que luta com Deus. Ele deixou de ser o trapaceador, aquele que luta com a força própria, e ele passou aquele que luta com Deus, com a força dos anjos. Eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã:
Você quer lutar com a força do mundo ou com a força de Deus? Quanta gente quer lutar só com a força humana, com a força bruta, quer convencer a pessoa na bruta, quer tirar a pessoa do alcoolismo na bruta, quer tirar a pessoa do pecado, enfiando o dedo no nariz. Você é um pecador, você é um safado, muda de vida sem vergonha. Você vai morrer, deixa aí, você vai para o inferno. A pessoa dá raiva de você. Nenhum de nós é dono da verdade. Todos nós temos defeito, gente. Todos nós somos fracos, somos só servos. Nós somos só seta apontada para Jesus, mas a gente é fraco. Ninguém é dono da verdade, só Deus. A gente nunca pode socar o dedo do irmão e falar, você está errado, muda. Só quando Deus manda para o bem da pessoa, como Santo Pio de Pietrelcina, até bateu no rosto do homem, para ele arrepender e confessar o pecado dele, que estava sendo fingido. É a única coisa que Deus não aceita, é fingimento. Por isso Jesus, lá no capítulo 23 de Mateus, Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados, raça de víbora. A única coisa que Deus não aceita é fingimento. Isso Deus não aceita. Fingimento. Isso não. Mas quando você é sincero e verdadeiro, Deus te abençoa. Deus põe a mão na sua vida. Toda vez que você é verdadeiro, você age com as armas da luz, enfrentando as coisas das trevas. Quando você reza, a sua palavra é diferente para as pessoas. Quando você reza, os anjos vêm tocando o coração das pessoas. Mas nós precisamos que os nossos olhos se abram. A oração de Eliseu falou: Senhor, abre os olhos do meu criado, do meu servo, para que ele veja. Abre os olhos, para que ele enxergue. A oração acompanhada do amor faz com que o mundo espiritual da luz acabe com as trevas, porque onde está a luz, as trevas vão embora. Está o quarto escuro, acende a luz, as trevas foram embora. Onde há amor, o pecado vai embora. Você não precisa socar o dedo no nariz, não. Se você fala com amor, se você age com amor, como Eliseu agiu com amor, deu comida para o inimigo, alimentou quem vinha agredi-lo, tratou bem quem queria tratar mal ele. Naquele momento, ele agiu com a força mais poderosa, que é a força da luz, que é diferente das forças das trevas. É diferente. Há 2 dias eu estava pregando. Eu estou vindo de São José do Rio Preto, onde nós estávamos dando 3 noites de cura e libertação. Na segunda noite, na igreja Nossa Senhora do Carmo, terminada a pregação, veio uma senhora com capacete no braço. Olha, eu vim cá só para te dar um abraço, para falar algo muito importante. O que foi, minha filha? Uma jovem senhora, não lembro quanta idade, mais ou menos 30 e poucos anos de idade. A sua pregação mudou a minha vida. Eu disse para ela: olha, só Deus, porque a pregação humana, por si só, é falha. Então foi Deus que falou com a senhora. Falei para ela: o que foi? Naquela cidade lá de São José do Rio Preto, tem um evento muito grande, que está muitas mil pessoas, chamado Beracá. Beracá é uma palavra hebraica, quer dizer vale da bênção, lugar da bênção. Fica num lugar de um parque agropecuário, aberto, e fica perto de uma rodovia. Ela estava lá, e ela veio lá da rua. Ela disse assim para mim: eu era uma mulher de programa, mas naquele momento você disse que não existe pecado algum que o sangue de Jesus não possa lavar. Que maior que o meu pecado era o amor de Jesus que perdoa.
E naquele momento eu senti um grande impulso. E eu fui ao sacerdote e confessei o meu pecado. Quem que impulsionou ela? Os anjos. Os anjos. E de repente, quando ela disse assim: eu estou casada há 5 anos e Deus me mandou um anjo que é o meu marido. Quem trouxe ela lá da rodovia? Quem trouxe a mulher de programa? Foram os anjos de Deus. Naquele momento, as trevas foram embora. A alma dela ficou mais branca do que a neve. Só Deus faz isso. Deus é poderoso para pegar o maior pecador e fazer ele um santo. Não há pecado algum que o sangue de Jesus não possa lavar. Maior que o nosso pecado é a misericórdia. E a arma que nós usamos é o amor. E quando você age com amor, os que estão em volta de nós, os anjos, são muito maior número do que o demônio e seus anjos diabólicos, decaídos. Os que estão à nossa volta são muito maiores, mais fortes. O amor é mais forte do que a morte. E o amor vai vencer o mundo das trevas. E o amor que fez você estar aqui hoje no rincão, é o amor que fez você ligar a televisão, o seu rádio, sua internet. É o amor de Deus que está tocando agora no seu coração. São os anjos de Deus que estão indo na sua casa agora. E nós podemos também pedir, como Eliseu pediu: Senhor, abre os olhos da minha família. A minha família não acredita. A minha família não crê. A minha família é materialista. Abre os olhos para eles enxergarem o mundo espiritual, para enxergarem que Deus existe e está acima de todo mal. Esse é o nosso pedido. E muitos de nós estamos lutando só com a nossa força bruta, humana, intelectual. Junto de você agora tem um anjo da guarda que é inteligência pura, intelectualidade pura, que foi colocado a seu serviço por Deus. Um ser muito superior a nós, que nos foi colocado a nosso serviço. E por isso, a maioria dos exegetas e teólogos são unânimes em afirmar: os anjos foram criados antes do homem, perfeitíssimos. Mas em dado tempo da história, não se sabe o tempo, porque na eternidade o tempo é relativo, mas em época muito remota, esses anjos que foram criados antes do homem, eles foram submetidos à prova, se queriam ser de Deus mesmo. Porque se tem algo que Deus sempre faz, é liberdade. Até os anjos, numa certa época, eles foram livres para escolher serem de Deus ou não. Aqueles que escolheram não serem de Deus se tornaram diabos, anjos decaídos. E esses anjos decaídos, que nós chamamos de demônios, de diabos, vem do nome grego diabolos, que quer dizer adversário, aquele que se coloca no meio, entre o plano de Deus, entre nós e o plano de Deus. No dia 15 de novembro de 1972, o Papa Paulo VI, ele se pronunciou numa alocução chamada: Pai, livra-nos do mal. Ele começa fazendo uma pergunta assim: atualmente, quais são as maiores necessidades da igreja? Aí ele fala assim: não deixeis considerar a nossa resposta simplista, supersticiosa ou irreal. Uma das maiores necessidades da igreja é a defesa daquele mal a que chamamos demônio. E o Papa fala assim:
Ele é um ser vivo, pervertido, espiritual, perversor. Trata-se de uma realidade misteriosa, terrível e medonha. E o Papa ainda fala assim: sai do âmbito dos ensinamentos bíblicos e eclesiásticos quem se recusa a reconhecer a existência dessa realidade. Eu me lembro que lá na Pontifícia Universidade Católica, onde fazia teologia, um professor disse assim: o mal não existe como pessoa, é só um mal social. Eu estava com o documento do Papa Paulo VI, e eu li esse documento, principalmente desse trecho que fala: sai do âmbito dos ensinamentos bíblicos e eclesiásticos quem se recusa a reconhecer a existência dessa realidade. Eu me lembro que o vigário-geral estava lá, e eu virei para o vigário-geral de Goiânia e perguntei: estou aqui numa universidade católica para estudar teologia ou heresia? Eu pergunto: qual é a posição oficial da igreja? Perguntei para ele: é a que você leu, que o demônio existe como um ser, e não somente como mal social, como a injustiça, como mal reinante, como maldade. Não. Enfrentei, ele era o diretor do Instituto de Filosofia e Teologia, responsável pela formação de padres. Olha onde chegou a heresia, dentro de uma universidade católica. Mas graças a Deus, que essas universidades são regidas pela doutrina da igreja. É para formar teólogo na visão da igreja. Não é para formar teólogo para ser herege. Negar a existência do demônio é grave, porque se eu nego, eu não vigio. Aquele que ignora o adversário já se torna um derrotado. Ignorar o adversário é ser derrotado. Mas em Santo Ambrósio vai nos falar, lá no Catecismo 2353, ele fala assim: quem se entrega a Deus não teme o demônio, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31. Se você se entregar a Deus, os anjos vão te guardar. Quem se entrega a Deus não teme o demônio. Mas tem que se entregar, tem que fazer igual aquela jovem garota de programa que aceitou tirar o mundo das trevas por uma confissão, que deixou Jesus entrar. Os demônios foram afastados, aqueles demônios que levavam ela à prostituição, a se prostituir, a destruir lares, a destruir pessoas. Foi o anjo do Senhor que foi lá buscar ela. E foi o anjo do Senhor que fez você ficar agora na frente da televisão, nesse rincão, escutando. Foi o anjo do Senhor que fez você agora parar. Foi Ele. Os que estão à nossa volta são em maior número. Por isso eu convido você, querido irmão e querida irmã, a você entrar em oração agora. Você se colocar em oração. Peça agora: Senhor, que meus olhos também se abram. Peça de todo o coração: Senhor, que meus olhos se abram. Diga agora: Senhor, que meus olhos se abram, que eu não fique cego à realidade espiritual. E agora, pare um momentinho. Você já agradeceu pelo seu anjo da guarda? Já agradeceu? Agradece agora, que ele acompanha. Quantas vezes reza isso desde criancinha? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, você me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Essas são as funções do anjo: guardar, governar, iluminar. Peça agora: Senhor, eu quero esse anjo na minha vida. Feche os seus olhos, se coloque em oração aí onde você está. Agradeça a Deus por ter lhe dado um anjo que aceitou servir você
do início ao fim da sua vida, até levar você a entrar num paraíso. Agradeça o anjo da guarda do seu esposo, das pessoas que você ama. Senhor, quantos da minha família não tem consciência desse mundo espiritual? Abre os olhos, Senhor. Eu quero te pedir neste momento, anjo da guarda daquela pessoa que está no alcoolismo, no pecado, reza pelo anjo da guarda dela. Como o anjo da guarda daquela garota do programa veio, escutou e entregou o coração a Jesus e mudou de vida e está casada há 5 anos. Reze agora pedindo, anjo da guarda, traz de volta essa pessoa. Anjo da guarda, manda, Senhor, teus anjos lá em casa. Anjo da guarda, não me deixa cair em pecado, não. Anjo da guarda, me ensina a rezar. Pede agora, me ensina a rezar. Eles são os mestres em oração, os anjos. Me ensina a ter tempo para orar. Me ensina a ter vontade para rezar, para orar. Meu anjo da guarda, enche agora o meu coração, em nome de Jesus, de sentimentos de amor. Apresenta a Deus esse meu pedido. Apresenta agora. Como São João, que viu uma escada de anjo, lá no início do Evangelho de São João, que subiam e desciam sobre o Filho do Homem, sobre Jesus. Jesus é o nosso elo entre Deus e os anjos. Jesus é o elo, é a escada. E por essa escada os anjos levam nossas orações. Pede agora, anjo da guarda, leva essa minha oração ao coração de Deus. Meu anjo querido, anjo que foi dado a Tobias, anjo que foi dado a Tobias para guardar a viagem dele, anjo que libertou Sara daquele Asmodeu destruidor de casamento. Você que está com o casamento destruído, peça agora ao anjo, a esse anjo Rafael, sara o meu casamento. Toca no coração do meu marido que está querendo separar. Toca no coração desse meu cônjuge que está no adultério. Afasta o mundo das trevas. Eu sei, Jesus, que os que estão à nossa volta são em maior número. Vai até esses casamentos destruídos e toca nessas pessoas doentes, afastadas, aflitas. Vai agora. Aquela pessoa da sua família que sempre vai para a droga, que vai para o alcoolismo, que não tem firmeza. Anjos da guarda, anjos do Senhor, anjos que contemplam a face de Deus, anjos que anunciaram o nascimento de Jesus, anjos que anunciaram a ressurreição às mulheres, anjo que livrou Pedro da prisão, anjos que estão de Gênesis Apocalipse, anjo que segurou na mão de Ló para tirar do meio do pecado e salvar a família. Salva a minha família, afasta da minha casa as obras das trevas, do pecado. Anjo do Senhor, suplique agora, manda seus anjos, Senhor, suplique, vai ficando em pé, você vai erguer as mãos agora, e vai pedir, manda teus anjos, Senhor, sobre nós, manda agora, Senhor, seus anjos, clama, Manda teus anjos, clama, manda, Senhor, seus anjos, sobre nós, e abençoa, Senhor, e abençoa todos que esperam. Força com o coração, manda teus anjos, Senhor, Manda teus anjos para nos nos ensinar. ensinar Manda, Senhor, manda. a te louvar e glorificar.
Manda teus anjos mais uma vez. Manda teus anjos. Manda para libertar nossa casa. Sobre nós. Manda para libertar nossa família. E abençoa. Estende a sua mão para onde você acha que está a sua casa. Vem agora libertar nossa casa, Senhor. Manda teus anjos. Nós queremos que o mundo espiritual das trevas seja retirado, afastado. Nós queremos clamar de todo o coração: anjos do Senhor, venha sobre nós com a força divina. Manda, Senhor, teus anjos. Afasta o demônio, afasta esses anjos infernais da nossa vida. E abençoa todos. Que o nosso Brasil seja povoado de anjos. Que o mundo seja povoado de anjos. Que as trevas não caibam nesse mundo. Que o amor vença. Que o amor vença. Que o amor vença primeiro em mim. Põe a mão no coração. Põe a mão no coração. E fala: põe a mão no coração. Me dá amor. Envia também os seus anjos para trazer perdão, cura. Envia, põe a mão no coração e fala: e amor, meu coração tem sede, tem fome de Deus. Eu preciso de Deus, eu preciso de amor. Eu preciso lutar com o amor de Deus, com o amor dEle, para nos libertar de todo o mal, para nos proteger de todo mal, para nos guiar. Desce agora, vem anjo do Senhor nos guiar. Confio, Senhor, nesses anjos que me dirigem agora. Confio que estou sendo guiado, conduzido, amado. Confio que a minha vida está na mão de Deus. Confio.